alegria, continuamos aqui compartilhando com você esse momento divino desse especial de Natal, que é patrocinado pela Associação dos Devotos da Mãe do Infinito Amor. Aqueles que acreditam nesta obra e que têm com ela um compromisso mensal de doação espontânea para que nós possamos cuidar das grávidas que precisam do nosso cuidado material, para que nós possamos cuidar dos bebês que precisam também do nosso cuidado material e das nossas orações, para que nós possamos cumprir a nossa missão, que é acolher a Jesus no pobre, no nu, no prisioneiro, naquele que precisa da nossa mão estendida. Então, nessa segunda parte do painel de hoje, cujo tema é vida, nós estamos aqui com duas mulheres fortes, lindas, que trarão ao nosso painel uma visão muito realista, impactante sobre a vida. A vida ameaçada, a vida de incertezas de uma mãe que gera seu filho, sabendo das suas enfermidades. Então, comigo aqui, doutora Ana Caroline, Carol, a Mari, futura doutora também, aqui uns dias. E é com carinho que eu as recebo, com respeito pela história de cada um de vocês, e com um desejo no meu coração de que um dia eu também seja forte assim. E eu começo com a Carol. Agora vai ser só Carol, tá? Começo com a Carol, pedindo, Carol, que você conte para nós um pouco da sua gestação, né? Contando aí o nome do seu filhinho, e o que estava acontecendo até aquele dia que a gente se conheceu. Nós nos conhecemos na Capela do Infinito Amor, num terço para as mulheres gestantes e para as mulheres grávidas, em que, por uma certa falta de conhecimento, muitas deixaram de ir, né? Mas estavam lá vocês três, a Lu, a Sâmia e você, já grávida, né? Era setembro, era maio, era 13 de maio, estava marcado o nascimento. Eu confundi com o Milagre do Sol, minha cabeça deu voltas. Então, Carol, conta pra gente como que foi a sua gestação e como que foi até a chegada do dia que a gente se conheceu no terço para as grávidas na Capela do Infinito Amor. Seja bem-vinda. Então, queria agradecer, né, vocês pelo convite, por estar aqui no meio das meninas inspiradoras também. É difícil não se emocionar aqui com as histórias, mas vou contar um pouquinho resumidamente da minha. Nós sempre, eu e meu esposo, sempre desejamos, né, ter filhos. A gente namorou por 10 anos, um namoro muito longo. Então, quando a gente casou, a gente logo já queria ter filho. Então, começamos ali uma busca, né, pelos filhos que Deus queria nos enviar. Então, essa espera foi um pouco longa. Passou-se 1 ano, 2 anos de casado, 3, 4, e a gente falou assim, nossa, pra gente está sendo um pouquinho mais difícil. E aí, vamos começar a investigar, né, a situação, e aí acabamos sabendo de algumas dificuldades que a gente passaria para engravidar e fomos em busca aí desse tratamento. Começamos um tratamento, ali ainda muito sem, eu falo que a gente tinha a nossa espiritualidade estava deixada de lado e estava achando que só porque a gente queria, o nosso filho
às vezes buscando um pouco a Deus, né? E aí realmente depositando ali todas as expectativas médicas, não deu certo. E a frustração é muito grande. Só que Deus costuma fazer isso com as pessoas, né? Ele frustra elas primeiro, joga ela no chão, pra ela enxergar, você tem que me buscar. Se você quer começar, né, receber alguma graça, então volta para mim. E meu esposo era muito distante também, e aí nós fomos voltando, eu e ele voltou para a missa, eu sozinho e ele ia, independente de eu indo ou não indo. Então a gente ali começou a realmente fortalecer a nossa fé. E aí decidimos tentar um novo tratamento. E aí foi quando a gente começou o tratamento e agora a gente entregava nas mãos de Deus. Olha, né, nossa vontade está aqui, Senhor, né? Mas se for da tua vontade, nós estamos prontos. E conseguimos, né? Conseguimos engravidar. Foi uma felicidade. Eu falo que assim, eu tive um período de felicidade e um período de tristeza, porque na mesma época que eu engravidei, eu estava com meu avô, que é como se fosse meu pai, internado, hospitalizado, passou 2 vezes por longos períodos na UTI, com complicações graves, e eu fiz o tratamento e descobri a gravidez nesse meio tempo. Então, era uma felicidade um pouco contida, assim, sabe? Você está feliz, mas não está por completo. E aí, quando eu descobri a gravidez, era no dia 8 de setembro, que eu, depois de 1 milhão de testes até hoje na minha vida negativos, pela primeira vez, ver aquela sensação do teste positivo é indescritível. E eu fiquei muito feliz, mas meu avô estava muito grave, eu acabei não contando ali, né, para minha família, queria contar num período mais alegre, né? Mas quando foi numa quinta-feira que foi que eu descobri, quando acabou na segunda-feira, no finalzinho da tarde, eu já sabia que meu avô estava bem grave e que poderia ser naquele dia, né, que a gente ia ter que se separar aqui nesse plano. E ele sempre do meu lado ali durante todo o tratamento, sempre feliz, que é o primeiro bisneto, então xodó. Então assim, eu fui e decidi contar para minha mãe que tinha dado certo, que eu estava grávida, para ela contar para ele, né? E aí ela contou para ele lá. E naquele dia ele deixou a gente. E a minha gravidez foi assim, uma felicidade por estar grávida, com um sonho, né? Mas um luto também muito grande, lidar com essas duas emoções. Uma felicidade muito extrema e um luto muito grande. Porque ele era muito parceiro. Então, ali seguimos, né, normalmente a gravidez, fazendo os exames. E quando foi primeiro morfológico, tudo normal, estava muito bem. Quando foi no segundo morfológico, o médico começou a desconfiar de uma alteração, atraso no desenvolvimento. Mas não falou nada, volta depois, daqui a 2 semanas, a gente repete e vamos ver, né? Às vezes é um atraso. E aí você fica preocupada, né? A grávida fica muito preocupada com qualquer coisa, e aí eu fui, né, buscando. Fiz outro ultrassom quando eu recebi o diagnóstico. Eu falo que assim, aquele dia costumo comparar no dia que o anjo Gabriel foi anunciar a Maria.
ela seria mãe do Salvador. E para mim foi que eu seria mãe do Benício, que ele ia ter microcefalia, mas eu recebi o diagnóstico de uma forma muito difícil, porque era severo, era um caso muito grave, por ser muito cedo, então eu fiquei com medo, assim como Maria ficou quando recebeu a notícia, assustada, como que eu vou fazer? Né? O que as pessoas vão falar? Também fiquei, quem foi comigo foi minha mãe, porque a gente ia simplesmente descobrir o sexo, mas acabamos descobrindo também, né, a formação, né, mas saímos dali para eu contar para o meu esposo, mais uma vez o tempo todo, sempre como Maria foi contar para José, como que ele ia reagir, né, a gente fica nessa expectativa. Então, contei para o meu esposo, foi um momento muito difícil ali, sabe? Era véspera de Natal, igual nós estamos vivendo agora, a expectativa para o Natal, que ela, ao mesmo tempo que tinha o luto, mas vinha essa alegria, né, de um filho, uma criança, para alegar aquele presente, né? E aí, dali a gente seguiu e eu decidi ali, depois de uns 15 dias daquele período muito difícil, de receber um diagnóstico de que seu filho pode às vezes nem nascer, a gente seguiu. E eu virei e falei, Deus, eu não sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa super alegre, né? Então eu não me deixo ficar triste na melhor fase da minha vida, assim, eu não sei se eu vou poder ter essa experiência de novo. Então, assim como Maria também ficou em silêncio naquele período, ela não saiu avisando que ia ser mãe de Jesus, né? Eu decidi também optar pelo silêncio, porque eu tinha medo, mas pela pena, porque as pessoas poderiam olhar para você e o seu filho ainda nem nasceu, né? Então eu queria esse sentimento, eu queria a mesma alegria que uma criança saudável, sem nenhuma, né, alteração, chegasse, ele também chegasse, ele também seria amado da mesma forma. Então eu segui, e assim foi. Poucas pessoas, né, só da minha família ali sabiam, e todo mundo sempre perguntava, e aí, como tá? Tá tudo bem? Eu, tudo bem, tá tudo muito bem. Então, assim, eu me mantive firme também, sabe? Pedia muito essa direção a Deus, direção a Nossa Senhora para me manter firme. Porque eu precisava. E Ele precisava de mim. E aí, até então, seria a microcefalia e tudo bem, a gente vai estar preparado, Deus vai nos guiar, vai nos dar sabedoria. Quando ele nasceu, ali, a gente antes de nascer foi onde eu recebi o convite do terço e aí nós, né, ficamos juntas lá naquele dia. Foi um momento que até me recordando, ali as meninas estavam falando, eu recebi um abraço seu e você disse assim pra mim, a mãe mandou te dar um abraço, recebe um abraço da mãe. Então assim, ali ficou muito marcado, sabe, pra mim que ela estava comigo. Ela sabia o que eu estava passando. Ela também sentiu isso, um medo de como que vai ser. Mas ela me abraçou através de você. E foi um momento muito especial. Era próximo ali de 13 de maio, que era a data que eu tinha escolhido. Mas ela escolheu outra, Deus escolheu outra, porque tudo foi através do cuidado dele, porque se fosse naquela data, os cirurgiões não estariam lá, porque era feriado, era Dia das Mães, no domingo. Então, o Benício nasceu na quinta, dia 11,
E assim que ele nasceu, foram detectadas outras alterações que não tinham sido vistas no exame. A partezinha da cabecinha, que estava um pouquinho aberto, tinha que ir imediatamente para cirurgia, porque não saberiam se ele ia sobreviver por conta dessa parte. Nasceu com uma alteração na orelhinha também, e nada disso foi visto, assim, né, aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus ele já tinha visto, ele já tinha providenciado. Pedia muito também a São José para providenciar esse dia. E assim que ele saiu da minha barriga, ele foi para a cirurgia, a neurocirurgia, fez a correção, nasceu muito bem, mas precisou ficar hospitalizado. E ali a gente começou a nossa primeira batalha, né? Em poucas horas de vida ele já tinha feito a primeira cirurgia. Deu certo, graças a Deus. Uma semana depois precisou refazer a cirurgia, porque ocorreu algumas complicações, infecções. E ele sempre muito forte. Eu falo que ele tem a força de 2. Porque ele também era gêmeos, mas eu perdi o outrozinho muito cedo. Então tá lá no céu dando força para ele aqui embaixo. Então por isso que ele é muito forte, ele tem força de 2 mesmo, 2 homens. Eu falo que assim. Então, dali começou cirurgias, complicações, infecções. E nesse caminho longo que a gente percorreu ali na UTI, a fé, ela não tem ninguém que não se ajoelhe, não dobre, né, os joelhos quando tem um filho hospitalizado. Principalmente aquele que você sonha que você vai levar para casa e na verdade você não leva, né? Ele fica lá. Então, ele passou, né, por esses períodos de cirurgias e investigações, e sempre com aquela, os médicos sempre naquela, né, a gente não sabe, vamos esperar 48 horas, então vivendo essa angústia de não saber o que vai ser amanhã, né, daqui a 1 hora, cada intubação, intuba de novo, liga para saber, tá tudo bem. Então, é uma vida muito difícil o UTI, né? Todas as mães que passam por isso sabem. Mas, graças a Deus, assim, nós chegamos no final, assim, sabe? De ter tão sonhada alta, né? Então, ele precisou fazer algumas intervenções, como traqueostomia, gastro, mas está em casa, graças a Deus, tem 4 meses que está em casa, hoje está com 6 meses, e é a maior alegria da nossa família. Muito sorridente, tem, muito sorridente. Falei que não tinha como ser diferente, porque eu sempre fui muito alegre, então eu falei na gravidez, eu preciso ficar alegre, porque esse menino tem que nascer rindo também, bem alegre. E tá lá, meu milagre, né? Meu benício. Carol, em meio a esses desafios todos que você contou, que parece que fica fácil quando a gente conta em minutos, né? Mas só quem passou a sensação de que, não posso falar nada, está estável, vamos aguardar 48 horas, né? A palavra estável é uma palavra que é assustadora quando nós temos os nossos dentro do hospital, né? Porque parece que a gente não pode fazer nada nessa estabilidade, né? Então, em meio a tudo isso, a esses desafios diários que agora você enfrenta com o Benício em casa, porque sim, é uma criança que precisa de cuidados, de muitos cuidados, né? Tanto cuidados afetuosos, que eu tenho certeza que ele recebe, mas também cuidados médicos, né? Que são importantes. Como que a intercessão de Nossa Senhora agora acontece nesse desafio cotidiano
para te dar força, para ser seu alicerce, para enfrentar essas dificuldades e encontrar significado nessa jornada de cuidar de um filho com necessidades especiais. Então, a intercessão ela começou primeiro no terço, depois durante a novena da Mãe do Infinito Amor. Era um período de que ele estava passando pela segunda cirurgia, ia passar pela segunda cirurgia. E no dia 24 de maio, último dia da novena, eu tinha até te mandado uma mensagem, porque ele ia passar de novo mais uma cirurgia e buscando ali, né, uma direção. E aí você me falou, Carol, batiza ele, faz isso, faz aquilo. Eu fiquei um pouco resistente ali no início, porque você imagina o batismo na igreja, né, uma festa ali. Então, mas dia 24 eu decidi batizá-lo. Durante a novena, eu nunca contei isso particular, mas eu acho importante. Durante a novena, no momento ali de oração que a gente fazia, eu estava com os olhos fechados e eu tive a visão visualmente, assim, perfeitamente. Eu poderia falar que é uma cena de filme, assim, que eu tenho ela a todo momento na minha mente, não é um sonho, não é uma coisa passageira. Eu visualizei ali, eu chegando na UTI e me paramentando como a gente tem que fazer. E aí quando eu entrava na porta, eu entrava sempre com a mão assim, para não encostar em nada, para não contaminar até chegar no bercinho. E aí quando eu estava assim, eu visualizei, assim, sabe, a mãe segurando na minha mão. Ela era toda de branco. Eu só tinha isso, assim, eu não tinha, eu só lembro que ela era toda de branco e ela me levava tipo em direção ao bercinho. E lá tinha uma esquininha, que quando eu virei essa esquininha, do lado fica uma cadeirinha, né? Então, quando eu virei a esquina, eu visualizei a mãe levantando e saindo. Sabe, essa sensação de que enquanto você não tá, eu tô. Porque eu pedia muito isso, eu falei assim, mãe, eu não posso amamentar, eu não posso pegar no colo, não pude encostar, muito pouco, então faz isso pra mim, cuida dele pra mim, pega ele no colo, embala ele, porque a senhora pode fazer isso, eu não, por enquanto. E aquilo me marcou muito, foi muito forte, aquela visão, e eu guardei pra mim, porque foi uma coisa entre mim e a mãe. Lá a gente sabe o que a gente viveu ali. Então, entregando, né, sempre a Nossa Senhora, a Mãe do Infinito Amor, ali a vida dele, né, entregando a Jesus, assim como ela disse, eles não são nossos, né, eles são do Senhor, então que seja feito sempre o melhor para eles, né? E não para a gente, porque a gente que é mãe, a gente quer eles do nosso ladinho, mas a gente sabe que assim, eles têm que passar, então a gente se mantém firme, forte, de pé. Então, essa é a minha maior experiência, assim, sabe? Porque eu me aproximei muito mais da mãe através do Benício. Eu sinto que a missão dele é aproximar outras pessoas da mãe, pessoas que às vezes não acreditam no poder dela, pessoas que estão adormecidas ali, sabe, levando a fé simplesmente como só ir à missa. E Nossa Senhora é isso, é a minha intercessora, e como sempre teve aqui no vizinho dele, no tercinho, esse andou, percorreu bastante tempo. Então ela é minha intercessora, porque hoje ele precisa de cuidados médicos, graças a Deus, em casa, mas
quando a gente canta Mãezinha do Céu, ele presta atenção, é onde ele fica quietinho, porque o Natal às vezes é barriga. Então, umas coisas assim que até quem não tem essa aproximação consegue enxergar. Então, isso, a gente olhando e vendo, a gente acalenta o coração. Isso é vida real, gente. Isso é realidade. De uma vida que consegue agradecer a Deus, louvá-lo, engrandecê-lo, mesmo quando uma espada de dor transpassa a alma. Isso é ser Mariana. Isso é ser Mariana. Estar com Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E a gente vai ouvir então uma Mariana. Né? Já que isso é ser mariano, nós vamos ouvir uma Mariana, que é a madrinha do nosso projeto Manjedoura, um projeto que acolhe mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade social, acompanha essas mulheres na gestação com consultas nutricionais, com atendimentos de enfermagem, preparamos para essas mães os enxovais, rezamos com elas quando elas estão próximas a dar à luz. E a Mari é madrinha desse projeto, não por causa dela, mas por causa do filho dela. É assim como Maria. Maria não é Maria por causa dela. Maria é a Maria porque é a mãe de Jesus. E a Mari é a madrinha do projeto Manjedoura porque é a mãe de Joaquim. Então, Mari, você não é só mãe do Joaquim, né? É mãe de mais outros 2 meninos. E na sua terceira vez, colaborando com Deus, como a Sâmia disse, nesse processo de dar continuidade aos filhos de Deus nesta terra, você foi surpreendida na sua gravidez por circunstâncias não previstas. Então conta pra gente um pouquinho como que foi o seu período gestacional enquanto você estava gestando o Joaquim. Então, obrigada pelo convite, obrigada Nossa Senhora, que eu não estou aqui por vocês, estou aqui por ela. Foi minha resposta. Eu não sei o que é, mas eu estou igual a Nossa Senhora, estou falando assim. Meninas, vocês são assim, inspiradoras, nem sei se eu sei falar bonito assim, mas o Joaquim veio num momento que você falava assim, cara, não é possível. Eu já até contei essa parte, porque eu tinha muito... Meu sonho era ser médica. Lá atrás, com 17 anos, quando eu ia sair para estudar, eu engravidei do João Gabriel. Eu era uma menina, eu tinha 17 anos. Meu marido tinha 19, a gente falou, caramba, e agora? Passamos tudo bem, mas quando o João Gabriel tinha 30 dias, eu escorreguei com o João Gabriel numa escada. O João Gabriel rolou 7 degraus. João Gabriel teve um TCE grave, ficou na UTI. Foi quando começou a minha história com Nossa Senhora. Foi aí que eu comecei a saber quem era Nossa Senhora, porque só ir à missa, foi igual a Carol falou, o que é só ir à missa? Não adianta eu estar lá se eu não entender quem está lá. Começou com João Gabriel, depois veio José Vito, 8 anos depois, 3 anos depois, quando meus pais falaram assim, pode fazer medicina, vamos tentar o vestibular. Falei, meu Deus, tem 11 anos que eu não estudo, não sei nem se eu sei estudar mais. E quando eu fui nas 2 universidades, uma falou assim, não tem vestibular agora, pode ir embora pra cá só no ano que vem. Falei, cara, mas eu vou tentar ir na outra. Quando eu fui na outra faculdade, ela falou, vai ter o reingresso daqui 10 dias. A primeira coisa que eu falei foi assim, pô, tá bom, a novena são 9 dias, então eu tenho 9 dias pra rezar. Consegui estudar, vi muitos vídeos e nesses 9 dias eu tive a vontade de rezar para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porque eu precisava de um socorro. E no 10º dia eu fiz a prova. Uma semana depois eu passei, em 9º lugar. Às 3 horas da tarde eu liguei pro meu pai, falei, pai, passei no vestibular, não sei nem o que pensar, porque amanhã já tem que fazer matrícula. Ele falou, minha filha, coisa boa, tô saindo da matriz, acabei de rezar para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
porque tinha um santinho dela na porta da igreja. Falei, não são coincidências. Na outra semana, me vi grávida. Falei, gente, tudo junto. Na outra semana, pandemia. Eu falei, não pode. Acabou, não estudo, tô grávida. Mas tudo foi indo, foi tudo bem, deu tudo certo. Até que com 24 semanas, sempre 24 na minha vida, a partir de Nossa Senhora, numa primeira sexta-feira do mês, dia 7 de agosto, eu fui fazer a ultrassom morfológica. Eu estava sozinha. Eu acho que porque Nossa Senhora falou assim, primeiro você, depois os outros. O meu obstetra viu coisas que ele não entendia. Ele não sabia o que estava acontecendo, foi o primeiro diagnóstico dele. Todo o líquido amniótico que teria que estar do lado de fora, assim, ao redor dele, estava dentro da barriguinha dele. Ninguém conseguia ver nada, eu não conseguia ver rosto, eu não conseguia ver perna, pé, nada. Só a parte da barriga, todo o líquido estava ali dentro. E ele falou, olha, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei nem o que falar para você. Eu falei assim, não precisa me falar, mas eu aceito. Eu não sei o que é, mas a gente vai conseguir juntos. E quando eu fui na outra médica, porque ele falou, eu não sei olhar com o olhar do especialista, vai nessa outra médica, eu fui fazer o ultrassom, ela falou, eu nunca vi disso. Porque o mínimo que você teria que ter, eu nem sei como ele está vivo aí dentro. Era o mínimo para ele conseguir sobreviver. Ele não tem uma maturação pulmonar, ele não tem pulmão, ele não tem nada. Eu só vejo barriga, intestino e como se fosse tudo uma massa só. Voltei com esse diagnóstico para o meu obstetra, ele falou, não fica aqui, procura outros médicos, porque aqui não tem recurso. Fui eu. Só que o meu plano de saúde ele não era nacional, ele era regional. Eu precisava de um outro milagre, porque eu precisava estar num lugar que acolhesse a mim e ao meu filho sem que eu tivesse que custear, porque uma UTI é muito cara. E esse diagnóstico eu sabia que ele teria que precisar. Então eu dei entrada nos documentos para conseguir uma transferência de domicílio para um hospital. Geralmente esse documento leva em torno de 15 dias, isso foi numa sexta-feira também. Às 3 horas da tarde a menina me ligou, seu protocolo foi aceito, é daqui 30 dias. E ela falou, mas eu não sei como você conseguiu. Estava eu e o Zé Vitor em casa, que era pandemia, rezando o texto da misericórdia. Aí eu falei, não moça, eu sei o que está acontecendo, obrigada. E fomos procurar, só que 30 dias era muito. A gente não sabia se ele estaria vivo até 30 dias. Fomos numa outra médica no Rio, particular, para a gente escutar uma segunda opinião. E ela falou, ele tem muitas malformações, ele tem calcificações cerebrais, ele tem uma hipoplasia pulmonar, porque o que acontece? Ela explicou, legalmente falando, a criança precisa ingerir o líquido amniótico para abrir os pulmões. Se eu não tenho líquido, ele não tem pulmão. Então, de que adianta ele nascer se ele não tem nem como ser entubado para respirar? Ele não tem como respirar. Aí a minha cunhada que estava comigo, ela perguntou, mas o que a senhora acha? Ele nasce aqui? Ela falou assim, não acho que ele deveria nascer aqui, porque não vai fazer diferença aonde ele está. Aí eu voltei. Daqui 30 dias voltei no outro médico e recebi palavras mais duras ainda. Ele falou, é muito trabalhoso levar um filho morto para casa com 2 crianças em casa. Não tem porquê você ganhar neném aqui. Eu falei, então não é para eu estar aqui. Nossa Senhora me mostrou uma, me mostrou 2. E nesse meio tempo, quando eu voltei, eu tive que preparar uma sala de parto, porque não era uma coisa fácil. E eu fui num médico, que foi o mesmo do Benício, que ele é intensivista, neonatologista, é uma pessoa assim, humana, que virou para mim e falou assim, mas minha filha, quem sou eu para falar se ele vai nascer vivo ou morto? Eu não sou Deus.
quantas vezes precisar, eu vou reanimá-lo. Ouvi palavras duras de: não precisa de enxoval, seu filho nunca vai precisar usar uma roupinha. Naquele dia eu cheguei, acabei de lavar toda a roupa e passei. Falei, pelo menos com a roupinha que ele vai ser enterrado, tá limpa e tá passada. Joaquim nasceu dia 10 de novembro, dia de São Leão Magno. Eu nunca tinha ouvido falar, mas vi que é um santo papa que muito perseverou e muito catequizou. E ficamos 165 dias na UTI, foram 5 meses e meio. Foi batizado no primeiro minuto de vida, porque o meu maior medo ali era vir a falecer e não estar batizado. Vencemos batalhas assim, gigantes, que eu sozinha não sou nada. Foi o meu primeiro rosário rezado, foi para ele. Então, tudo foi amadurecendo. No meio de uma pandemia, a gente vê o nosso filho uma vez por dia, dói, porque a nossa vontade é o tempo inteiro. O nosso costume é estar ali de 3 em 3 horas, amamentando. Então, eu só tinha as 11 horas da manhã para vê-lo. Os meus filhos não conheceram, porque era tudo muito novo. Mas conseguimos ter uma alta para o quarto, em março. E agora vai. Deu tudo certo. Ficamos 4 dias no quarto e ele piorou. Por excesso de zelo, voltamos para a UTI. Aí o médico falou: Mari, eu quero mandar vocês para casa, mas eu preciso que ele faça uma cirurgia. Aí eu falei: você tem certeza? Porque, né, ele tá tão bem, ele estava bem, tão bonitinho, são as fotos mais lindas que eu tenho dele. Aí ele falou: eu preciso para vocês irem embora para casa com tudo certinho. E a cirurgia foi dia 24 de março. Mais uma vez a senhora me mostrou que ela falou assim: é o meu dia, eu estou lá. Era para dar tudo certo. Não saiu tão quanto esperado. Mas ele não foi naquele dia porque nós não estávamos preparados. Eu ainda tinha um percurso com Nossa Senhora para ela acabar de me mostrar. Aqui ele veio. Foram muitas orações, esses longos, quase 6 meses, muitas, de todos. Acho que por isso que ele mostrou que a ciência não é nada quando se tem fé, né? E ele ficou 30 dias, um dia de cada vez foi muito grave, cada vez mais. Um dia, 23 de março, 23 de abril, eu saí de lá com todo mundo me dando os pêsames. Falei: gente, mas o menino está vivo. Falei: não pode, que isso? 24 de abril, era meia-noite e pouquinho. Nossa Senhora esperou virar 24. A médica me ligou: Mayra, vem, porque ele já teve 2 paradas. E eu não sei o que está acontecendo. Eu fui, naquele desespero. Ele esperou eu chegar, ele esperou rezar meu rosário. Ele esperou todo mundo fazer o possível e o impossível para ele, para a vida dele. Quando foi por volta de 11 horas, o Zé Arthur entrou para visita. E ele teve mais uma parada. E eu estava acabando de rezar o texto das 7 dores de Nossa Senhora. E esse texto fala todas as dores que Nossa Senhora passou. Com a profecia, com a cruz. No sexto mistério, são 7 mistérios, no sexto mistério é quando eles descem Jesus da cruz e dão ele no colo dele. E eu estava há 30 dias sem pegá-lo, pela sua delicadeza. Você pensava, meu
Deus, 30 dias sem pegar uma criança que você queria ter. É muito duro. Mas eu estava ali. Eu chegava, eu passava a mão no terço e continuava mais de 12 horas em pé. Porque da onde eu sentava a cadeira na UTI, eu não conseguia vê-lo. Se eu não via, eu não estava com ele. Eu queria estar com ele. E naquele dia 24, quando deu 11 horas que meu marido entrou, ele deu outra parada. Eles tentaram de tudo. Só que eu acho que não é ele. Eu acho que Nossa Senhora ficou com pena. Deu uma misericórdia na vida dele, porque ele já vinha sofrendo muito. E o médico falou assim: ah, Mari, cadê a doutora? Deixa ele descansar, porque não sou eu que decido pela vida dele. Aí eu peguei ele no colo. Foi minha última oração com ele. Foi uma Ave Maria. Eu bem de rezar. Ele deu um suspiro. E foi. Foi porque ela veio buscá-lo do meu colo. Recebi de dentro do colo. Eu tenho certeza disso. No dia do enterro, eu falei: tudo que eu vou fazer amanhã, nesses últimos 6 meses, é o que eu fazia. Outra coisa. Ele falou: você vai continuar visitando todos os dias dele, mas nas suas orações. E o Joaquim foi a nossa vida. Aquela vida que a gente não tinha, tudo perdido. A partir de 2020, são outros sentidos. Meu sonho era ser médica, meu sonho era ter um carro bom, meu sonho era formar meus filhos. Não, hoje é tudo diferente. Hoje o nosso sonho é direto para o céu. E é isso que eu mostro nos filhos. O meu do meio olha para o céu, vê uma estrela e fala: mamãe, será que o Joaquim está me olhando? Eu falei: o tempo inteiro. É ele que te olha. Então, depois de um tempo, uma mãe que perdeu um filho escreveu: meu filho nasceu pronto para o céu. Eu tenho certeza que o Joaquim não está aqui porque ele veio pronto para o céu. Que eu tenho certeza que ele está olhando para nós. Isso é vida. É vida além dessa vida que a gente conhece. A gente conhece muito pouco da vida, porque a vida é eterna. Isso é vida além da vida. E eu agradeço muito essa oportunidade de escutar isso. Eu agradeço muito a oportunidade de viver isso. E eu vivo isso por causa de uma associação de devotos da Mãe do Infinito Amor. E eu não posso deixar de agradecer a todos os devotos que nos mantêm com a possibilidade de fazer esse momento simples, improvisado, longe da dignidade que essa mãe mereceria de nós, mas para defender a vida, sabendo que tem filhos que nascem prontos para o céu. E ao refletir, sobre essa defesa da vida, com esse grito que vai na alma, Mari, como que você consegue ver que essa sua história é uma inspiração para outros pais e mães que podem enfrentar situações semelhantes, seguirem esses aconselhamentos tão cruéis, né? Porque
Porque realmente o homem vai achando que ele tem um domínio da vida, o domínio da vida é de Deus. Então, como que você pode trazer para a gente essa inspiração de defender a vida acima de todas as coisas, para entender que a vida é realmente um grande milagre? É exatamente isso. A vida é um milagre. Quando a gente começa a estudar, vocês sabem disso. A gestação tinha tudo para dar errado, com essa multiplicação de células. E é a coisa mais perfeita que Deus faz. E uma vez você me falou, Mário, pode não parecer, mas tudo que Nossa Senhora faz é bom. E é isso que eu falo com as pessoas. Mário, como você aguenta? Não sou eu que aguento, é Nossa Senhora que aguenta por mim. E a minha vontade é fazer para essas pessoas o que esse único médico fez por mim. Dar esse testemunho de fé para elas e falar, olha, mesmo o meu Joaquim não estando aqui, fisicamente, eu tive ele para provar que Deus é bom. Sem Deus não somos nada, nada. Eu tenho vontade de formar e ser uma pediatra. E as pessoas perguntam, como você aguenta? Eu não sou eu que aguento, é Nossa Senhora que aguenta. Tudo é Nossa Senhora que aguenta. Assim como eu aguento todas essas dores. E levar isso para a vida, e assim, parece até a gente falando que nós somos doidos. Quando eu agradecia, quando eu rezava, que todo mundo pensava no pior, eu pensava no melhor, eu falava assim, tadinha, ela não sabe da realidade dele. Eu sei. Eu sabia da realidade dele, que era o céu. A realidade dele está lá em cima. E a minha está aqui embaixo para cumprir a promessa que ele continua fazendo na vida de tantos outros. E as pessoas precisam ver com esses olhos de eternidade que a nossa vida é só uma passagem. Então, quando eu testemunhar essa passagem dele, que as pessoas entendam que a nossa vida também é uma passagem, que a gente esteja preparado para poder ir para o céu e encontrar os nossos, seu, meu e tantos outros que a gente perder ao longo do caminho. Porque somos nada, viemos do pó nós voltaremos, né? Obrigada, meninas, por toda a força. Obrigada por tanto ensinamento. Obrigada por se doarem nesse tanto que vocês se doaram aqui, nesse primeiro episódio desse especial de Natal. É porque sim, vocês são valentes, porque são filhas de Maria. E essa mulher é valente pra caramba. E vai nos tornando assim também ao longo da nossa história. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. E é isso. Falar de vida traz esse impacto, né, para nós. E eu preciso concluir essa nossa roda de conversa, incluindo o bendito fruto que está aqui, né? Não é do nosso ventre, mas é do ventre dela. Então, eu queria incluir, né, nessa nossa conversa. A gente tem que ir um pouquinho, senão a gente não aguenta, né? Eu queria incluir o Dr. Vinícius nessa conversa, compartilhando que tudo que nós ouvimos, que tudo que nós sentimos ecoar dessas impactantes histórias de vida que foram compartilhadas hoje, e eu queria te pedir para nos conduzir numa reflexão à luz da fé, né, dos seus estudos, sobre o início da vida, sobre a terminalidade da vida, já que você tem por dom e por missão esse trabalho intensivo junto aos que sofrem. Como que essas situações se entrelaçam? Vida e terminalidade, início da vida, terminalidade da vida, como que isso tem relação para nós cristãos? À luz da nossa fé,
Como que a gente entende? É tudo amor quando se gera uma vida? É tudo amor quando se cuida de uma criança enferma? É tudo amor à vida quando se entrega uma vida para o céu? A gente queria te ouvir e te acolher. É um prazer imenso estar aqui neste dia. Eu agradeço a Ana pelo convite. As histórias de vocês, meninas, são maravilhosas, elas são inspiradoras, elas nos convertem. Eu estava aqui meditando e falei, meu Deus, quanto me falta ainda converter e aprender com essas histórias, né? E aí venho analisando na vida de vocês a presença tão bonita, né, dessa fé que nos motiva e nos joga para frente. Mas Ana, indo um pouco no passado, se a gente tentar entrelaçar essas duas questões sobre o qual você me perguntou, se a gente fosse na Grécia Antiga e perguntasse para um grego se ele tinha corpo ou se ele tinha espírito, ele responderia para a gente assim: olha, eu tenho certeza que eu tenho espírito, mas corpo eu não tenho certeza. Hoje em dia, se nós formos na rua e perguntarmos para qualquer pessoa assim, você tem corpo e você tem espírito? A pessoa provavelmente vai responder, eu tenho certeza que eu tenho corpo, mas eu não tenho certeza que eu tenho espírito. A Samia falava uma coisa muito interessante, ela tocou na questão do materialismo, né? E como essa filosofia, digamos assim, ela entrou no mundo, ela tomou conta do mundo, ela permeou o mundo de uma maneira muito grande, que na prática a gente vê um médico materialista dizendo, não faz diferença se o seu filho vai nascer aqui, né, uma médica na verdade, se vai nascer aqui ou outro lugar, né, não faz diferença. E toda a angústia e o medo que certamente existe, uma criança que nasce com microcefalia, e o medo aí dessa mãe em relação ao que vão pensar, o que vão dizer, porque há uma desvalorização muito grande dessa mesma vida. Quando eu falo materialismo, as pessoas às vezes pensam que é simplesmente uma pessoa que gosta de dinheiro. Não se trata disso. Na verdade, essa visão materialista, ela tomou tanto conta do mundo, que nós entendemos a vida simplesmente como neurotransmissores, sinapses, né? Tudo é uma questão de corpo, de organismo, de substâncias, de remédios que nós tomamos para curar a depressão, ou remédios que resolvem naquilo ou nisso, numa visão de que a gente só tem corpo, negando que na verdade nós temos alma, negando que a gente tem espírito. Aquela ideia grega que depois os santos católicos, a Igreja Católica veio a confirmar, que nós temos uma alma humana, imortal, que é para sempre. A alma vem de ânima, aquela que anima, né? Que dá a nós a vida. Ela foi se perdendo por causa desse materialismo ao longo do tempo. E as consequências são essas, de termos como médicos que não faz diferença, né, se você vai nascer aqui em outro lugar. E esse desrespeito muito grande à vida que acontece. Sobre a questão de eu trabalhar, né, lá na terapia intensiva, eu me recordo perfeitamente, eu nunca disse na minha vida toda para um familiar de paciente se ia morrer ou se não ia morrer. E às vezes a gente fica numa situação tão espremida, porque o próprio familiar chega para a gente e pergunta assim, ele tem quantos meses de vida? Ele tem quantos dias de vida? Ele vai morrer? Ele vai viver? E eu sempre tenho muito cuidado ao dar essa resposta, ainda que olhando de maneira médica, eu tenho a impressão, eu falo assim, olha, pelo que eu vi até aqui, estudei até aqui, é muito provável que esse paciente morra. E aí eu lembro de uma mulher que teve um problema, teve um AVC hemorrágico, uma veia hemorrágica, eu estava de plantão, e aí a menina, a familiar chegou, a filha na verdade, chegou e perguntou para mim assim, ela vai morrer? Da bucha, assim, né? Eu dentro de mim, vendo a tomografia, eu pensava assim, meu Deus, não tem condição isso, mas sempre sei que Deus pode todas as coisas. E a mulher já tinha sido entubada, já tinha sido, ela já estava traqueostomizada, já tinha dado muito tempo da sedação, então era para ter acordado. Né? Então, assim, por ter passado tanto tempo, era muito provável, medicamente falando, que ou ela iria morrer, ou ela ficaria no estado vegetativo. E eu fui embora para casa, mas falei, olha, não sei, vamos pedir a Deus, Deus é que sabe, e etc. Mas a situação é difícil, a situação dela é complicada, a chance dela vir a óbito, infelizmente, é muito grande. E aí o tempo passou, essa mulher foi acordando aos poucos, ela acordou, ela saiu de lá consciente, apesar, né,
de uma tomografia de um quadro extremamente grave, que pelo menos olhando a princípio não faz muito sentido de ter dado certo, a mulher saiu bem. Então eu não posso me colocar de nenhum modo nessa condição de dizer quando, de desrespeitar a vida. Né? Toda essa questão materialista, ela entrou no mundo de um modo muito forte, de uma maneira muito forte. E aí nós temos hoje, a consequência natural disso é aquilo que nós temos. O desrespeito à vida quando ela começa e o desrespeito à vida quando ela está chegando, então, no seu fim. Então nós vemos aí, né, o assassinato de bebês no ventre das suas mães, como nós vemos no Brasil, ficou à beira, né, disso se tornar uma coisa legal, né? Deus interviu, graças a Deus, mas a nossa luta ela continua, não é verdade? Então também com a questão da eutanásia e essas outras coisas que estão no mundo afora, de vez por outra a gente vê na imprensa de pessoas que resolvem acabar com a própria vida simplesmente porque envelheceram ou porque estão doentes. Mas graças a Deus nós temos a Igreja Católica, Apostólica e Romana para nos lembrar da importância da vida. Nós temos testemunhos de pessoas reais aqui, de situações que viveram e que levaram a vida à frente, apesar da dor, apesar do sofrimento. É difícil, conceber foi difícil. Aqui nós tivemos a dificuldade, né, e todo o sofrimento para essa gestação. Nós temos a vida que continua na luta, cuidando de bebê com dificuldades, mas a vida ela requer esse cuidado, ela requer esse amor, né? E temos a história também maravilhosa de uma mãe, né, que o filho já nasceu maduro, o filho já nasceu pronto para o céu, né? E o nosso objetivo, nós estamos aqui numa luta para receber essa graça, mas ele já nasceu com essa graça tão especial, de já estar preparado, né? Com pouco tempo, ele cumpriu então a sua missão. Então nós, como católicos, na nossa vida, na nossa história, nós vamos, juntamente com a ajuda da Mãe do Infinito Amor, defender a vida, custe o que custar. Ainda que defender essa vida seja para nós dor, ainda que seja sofrimento, ainda que seja espera, nós vamos defender a vida, porque a vida vale a pena, porque não somos apenas corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Né? Quantos testemunhos, para finalizar, quantos testemunhos nós temos de pessoas que passaram por essa dificuldade no início, de que estavam para ser mortas mesmo no ventre de suas mães. Tem o testemunho do Thiago Bravo, o próprio Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores do mundo, tem também esse testemunho de que eles tiraram a vida antes de ter nascido, mas nós defendemos e vamos defender para sempre a vida. Eu acho que é isso, Ana. Nós estamos então para encerrar esse nosso primeiro episódio do especial de Natal da Luz, especial da Associação dos Devotos da Mãe do Infinito Amor. Eu quero agradecer a todos pela participação neste episódio e quero fazer assim um convite a vocês para a gente fazer esse momentinho de oração, olhando para essa mãe que tem no colo aquele que nos dá a vida. É Jesus que nos dá a vida. Então, neste momento final, nós queremos, Mãe querida, agradecer a Senhora, porque a Senhora uniu as nossas vidas, uniu as nossas histórias, os caminhos, os trajetos, os tempos e os momentos foram todos escolhidos pela Senhora. E nós te agradecemos, Mãe. E agora que estamos à espera do Natal do teu menino, nós pedimos também que a Senhora nos ensine e nos dê a graça da espera confiante, da espera paciente, da espera expectante. Mas de modo especial, Mãe querida, nós queremos te pedir, coloca-nos no teu braço agora. Somos tão diferentes do teu menino ainda. O teu menino te olha, Mãe, com um olhar de tanto amor. E nós ainda olhamos para tantas coisas e vamos gastando nosso amor por aí.
Dá-nos, Mãe, neste Natal a graça de deitadas em Teu colo, de deitados em Teu colo, a gente te olhe na esperança de ver Jesus. Porque Jesus está gravado em Teus olhos. E a Senhora, Mãe do infinito amor, que a Itapebuna veio visitar, e que somente neste tempo, há poucos meses atrás, me deu a conhecer uma revelação que eu ainda não sabia, de que a Senhora veio nos visitar e estava grávida. E é, Mãe, para te agradecer por esta revelação que nós estivemos aqui. Somos a favor da vida que a Senhora traz no ventre, da vida que gera a vida em nós. Obrigada, Mãe. Abençoa-nos e cubra-nos com o mesmo manto de amor que a Senhora cobriu o teu menino, mesmo em meio à sujeira daquela estrebaria. Ele estava seguro, protegido, porque estava envolto em teus panos de amor. Também neste mundo que vivemos, em meio a tanta sujeira e porcaria, que a Senhora nos envolva nos teus panos de amor, para que sejamos protegidos e um dia possamos chegar ao céu. Amém. Assim seja. Eu quero pedir ao Vinícius para ler então a mensagem que a Mãe escolheu para nós neste dia. A mensagem de 13 de junho de 1995, de Nossa Senhora Mãe do Infinito Amor, a primeira mensagem, né? Já era o início, já era uma profecia. Filhos, sejam retos em suas vidas. Eu sou mãe, vim abrir os seus olhos para tudo que há de vir. O Senhor me enviou. Quero que abram seus corações, para que eu possa penetrar no mais fundo e arrancar tudo o que não lhes pertence, para arrancar todo o pecado. É o único presente que eu lhes peço, que abram seus corações, que a obra será realizada. Filhinhos, usem o terço como uma arma contra o inimigo. Usem a Bíblia como um escudo. Assim fazendo, nada os atingirá. Orem incessantemente. Peço que orem pelo meu filho Rodrigo, pois ele não é como eu, ele é feito de carne. Eu estou no sol, no céu, nas nuvens, em todo lugar. Basta saber olhar. Olhem com os meus olhos. O tempo de minha glória está muito próximo, apesar do meu tempo se parecer diferente do de vocês. O meu tempo está chegando no seu tempo, pois o meu tempo aqui em cima já é, enquanto aí embaixo não é, mas está muito próximo. Que a minha paz caminhe sempre com vocês. Que a minha paz caminhe sempre com vocês. A minha paz esteja com cada um de vocês, filhos e filhas. Atenção, as crianças são um presente de Deus. Eu repito, atenção, as crianças são um presente de Deus. Amém? Aleluia. Amém. Ela está conosco e ela fala para nós. Obrigada por se juntar a nós neste especial de Natal, cheio de vida e fé. À medida que nos despedimos, levamos conosco a promessa de um novo episódio, cheio de esperança. Esteja pronto para se emocionar, se inspirar e, quem sabe, se converter. Até lá, que a esperança ilumine o seu caminho. Nossa Senhora, Mãe do Infinito Amor, rogai por nós. Curta esse episódio, compartilhe com os seus amigos, dê de presente para as pessoas que você ama uma partilha tão rica como essa. E a gente se encontra daqui a alguns dias, no próximo episódio do Natal da Luz,
cujo painel será com o tema Esperança. Feliz Natal a todos e a gente se encontra em breve. Stars.